Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas, vereadoras e vereadores. Eu quero começar saudando a Rede Sustentabilidade, o meu partido, que no último domingo terminou um momento de conferências municipais. Aqui no nosso estado de São Paulo, a gente fez dezenas de conferências provando que o sonho da ministra Marina Silva, quando pensou num partido que estava perto da população, que tinha um compromisso com uma agenda clara, aqui no nosso estado e em muitos outros, existe e é realidade. Parabéns, Rede Sustentabilidade. Agora eu quero também falar de dois temas importantes. O primeiro deles, deixa eu ver qual que eu vou escolher. O primeiro deles, eu trago aqui um convite e um chamado à responsabilidade. A gente precisa olhar com seriedade para a primeira infância na nossa cidade. Tenho conversado bastante com a vereadora Janaína Pascoal sobre as crianças aqui da cidade. Eu estou hoje aqui colhendo apoiamento para relançar nessa casa a Frente Parlamentar da Primeira Infância. E a gente quer que essa casa, essa cidade e toda a sociedade civil estejam conosco nesse compromisso. São Paulo, nos últimos anos, tem investido nas políticas voltadas para a primeira infância, mas ainda a gente está muito longe do que essas crianças precisam. O que a gente quer e o que a gente está propondo com a Frente Parlamentar? Aperfeiçoar a legislação para garantir proteção e desenvolvimento integral na primeira infância, realizar debates, seminários e audiências para fortalecer o diálogo com a sociedade civil, que tem se debruçado sobre esse tema nos últimos anos imensamente, mobilizar a cidade, ampliar a divulgação sobre a importância dos primeiros anos de vida e de boas práticas já comprovadas aqui em São Paulo, mas no mundo inteiro. Garantir o orçamento para a política pública voltada às crianças pequenas. Sem o recurso, não há política pública. Acompanhar de perto todas as legislações que impactam a primeira infância e construir, junto com o Executivo, propostas e mecanismos inovadores para o Plano Municipal da Primeira Infância. E por que isso é tão urgente? A primeira infância é o momento mais determinante na vida das pessoas. Tem um estudo do economista James Heckman, que é ganhador do Prêmio Nobel, que mostra que a cada real investido em uma criança, de 7 a 10 voltam para os cofres públicos ao longo da vida dela. Isso porque quando uma sociedade cuida das crianças, principalmente do 0 aos 6 anos, a gente garante que ela faça melhor uso da política pública, melhor uso da educação, melhor uso da habitação, melhor uso do SUS, então ela vai ser mais saudável, portanto vai exigir menos recurso e menos uso da segurança pública também. As crianças que recebem os estímulos certos na infância têm melhores salários, maior escolaridade, menos envolvimento com a criminalidade e menores índices de depressão, que vem crescendo vertiginosamente na nossa sociedade hoje em dia. E a gente quer uma São Paulo que seja acolhedora para as nossas crianças. São Paulo tem 3 milhões de crianças entre 0 e 6 anos. Mas a desigualdade social, a falta de acesso a serviços de qualidade e a precariedade do suporte às famílias ainda são barreiras enormes. A pobreza, a insegurança alimentar, a desnutrição, a violência, a falta de estímulo e de acesso à saúde e à educação são marcas que carregamos pela vida toda. A desigualdade na primeira infância mata, adoece e exclui. E a gente precisa de ações concretas para essas crianças, e elas estão espalhadas na cidade inteira. O Plano Municipal da Primeira Infância, de 2018 a 2030, precisa ser fortalecido e acompanhado. E essa casa tem um papel bastante relevante nesse processo. A gente quer ampliar e fortalecer programas como, por exemplo, o POT Mães Guardiães, que estava aberto com as inscrições essa semana, que apoia mulheres vulnerabilizadas na busca ativa escolar, diminuindo significativamente a evasão escolar aqui na nossa cidade e no cuidado das crianças. Ainda também cuidam das hortas, que é outro tema, depois eu volto para falar sobre isso. E hoje, então, de manhã, eu me reuni com o Coronel Camilo, presidente da Subsé, e a gente discutiu bastante sobre as crianças em situação de rua. Segundo a pesquisa, a Sé é a subprefeitura com mais crianças e adolescentes pernoitando na rua. Quase 30% das crianças que dormem nas ruas de São Paulo estão na Subsé. Os dados recentes mostravam que a gente tem 4 mil crianças nas ruas em São Paulo, um quarto destas entre 0 e 6 anos.
Não dá para ter uma sociedade que acha que isso é normal, que está tudo bem a gente deixar as crianças na rua. Não dá. Para mim, esse tem que ser um compromisso dessa casa inteira e do executivo. A gente precisa de políticas públicas efetivas para garantir os direitos das crianças e adolescentes a uma vida digna. Não entendo essa letra aqui. Com amparo familiar, moradia, educação em tempo integral e uma ação. E a rua não pode ser a única alternativa para as crianças e para suas famílias. A cidade precisa pertencer às crianças. A gente está propondo o bilhete único da criança, para garantir que a gente construa a relação entre a criança e a cidade de respeito e pertencimento. É óbvio que o bilhete único não resolve a vida das crianças, mas ele mostra para as crianças que a gente se importa com elas, que a gente reconhece elas como cidadãs. Apropriar da cidade é um direito infantil. E bairros sem lazer, deslocamentos inseguros, que eu vou falar no meu próximo metade do tempo, e a exposição ao trabalho infantil não pode ser realidade nas nossas crianças. Vossa Excelência permite uma parte? Claro, por favor. Primeiramente, queria parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa da Frente. Eu já apoiei pelo sistema. Sim. Obrigada. E queria também, já me candidatar para fazer parte da Frente. Bem-vinda. E dizer que na Assembleia eu apresentei um projeto de lei para responsabilizar, todo agente público por retirar essas crianças da rua. Tá? Obviamente, primeiramente, as equipes de assistência social, com o apoio dos conselhos tutelares, mas, na falta de uma equipe ou na hipótese da equipe não atender, todo e qualquer agente público teria o dever de tirar essa criança da rua, nos termos do ECA, notificando a autoridade competente, que pelo ECA é o juiz da vara da criança e do adolescente. Eu esbarrei, vereadora, em muita resistência, porque existe uma norma não posta, no sentido de que a criança teria um direito de ir e vir paralelo ou equivalente ao adulto. E a minha leitura do ECA, ouso dizer que não é a minha leitura, é o que está na lei, é de que a criança precisa ter proteção integral. Uhum. Então, é um alívio, ouvir a sua manifestação. Eu estou adaptando o projeto da Assembleia para apresentar aqui na casa, quero dialogar com Vossa Excelência sobre ele, mas entendo que, se nós tivermos que eleger um tema de prioridade, é este. Eu entendo que há crianças, inclusive, alugadas na cidade de São Paulo, e nós precisamos apurar, porque nós fechamos os olhos para isso e não é possível, não é admissível que na maior capital da América Latina nós convivamos com essa realidade. Então, muitos parabéns. Obrigada. E saiba que tem um apoio aqui da minha parte. Obrigada. Sabe, vereadora, quando eu comecei a minha vida no poder público, eu trabalhei na SMADS. Eu trabalhei na SMADS, a Adriana, que hoje é minha assessora, coordenava o programa São Paulo Protege, Sandra Santana, vereadora que está aqui, era subprefeita. E a gente tirou 2.000 crianças da rua. Então, São Paulo já provou que é possível fazer. A gente tem um desafio duplamente maior, porque a gente tem 4.000 crianças, mas é possível fazer e eu vou dar tudo de mim para conseguir garantir que essas crianças não fiquem na rua. E eu tenho falado muito sobre o carnaval. E o que o carnaval tem a ver com as nossas crianças? Bom, nesse carnaval serão cadastrados 15.000 vendedores ambulantes. E muitos deles são responsáveis por crianças. A gente sabe da realidade das mães solos na nossa cidade. A realidade se impõe. E muitas vezes as mulheres levam os seus filhos para as ruas, para o carnaval, porque elas precisam trabalhar. Mas só que essas crianças, elas precisam de cuidado e proteção. Por isso, a gente está cobrando da Prefeitura uma campanha massiva contra o trabalho infantil durante o Carnaval, a garantia de espaços lúdicos e seguros para que essas crianças não fiquem expostas a riscos, mas sim protegidas enquanto as suas mães ganham um recurso que vai fazer diferença ao longo do ano na vida dela. E pode ter certeza, a gente vai fiscalizar. A gente está aqui para garantir que a cidade seja de todas as crianças, sem deixar nenhuma para trás. Muito obrigada. Agora eu tenho um segundo tema nos meus 5 minutos. Eu vou falar bem rapidinho, Renato. Assim como o vereador João Ananias,
eu queria falar sobre transporte público aqui em São Paulo, especialmente sobre a nova pesquisa Origem e Destino no Metrô, que foi divulgada hoje. A nova pesquisa Origem e Destino, de 2023, trouxe um dado alarmante. Pela primeira vez em 20 anos, a maioria da população da região metropolitana de São Paulo prefere o transporte individual ao transporte coletivo. Nobre curadora, posso fazer uma parte? Pode. Eu vou falar um parágrafo e te passo, pode ser? Nessa. Hoje, 51% das viagens motorizadas são feitas por carros, motos ou táxis por aplicativo. Um reflexo bastante preocupante do enfraquecimento do transporte público e da falta de prioridade real para a mobilidade sustentável. Essa mudança de comportamento da população tem inúmeros impactos. Vou falar 2 e passo para você, pode ser? O primeiro é o aumento da poluição e da crise climática. Eu não poderia deixar de registrar isso aqui. Mais veículos individuais significam mais emissões de carbono e piora na qualidade do ar da nossa casa, da nossa cidade, agravando com problemas respiratórios e contribuindo para a emergência climática que já sentimos todos os dias. O segundo, a desigualdade no acesso à cidade. O transporte público é essencial para garantir que toda a população possa se deslocar de forma acessível e eficiente. Com a queda do uso, aqueles que mais dependem desse serviço ficam ainda mais prejudicados. E o próximo, Renata? Marina, muito obrigada pela parte. Eu vou pedir ao nobre vereador João Jorge que conceda um segundinho a mais para a gente falar sobre esse assunto, que é fundamental. A pesquisa de origem e destino, que vai fazer uma comparação em 2017 e 2023, foi publicada hoje. Não só o agravante fato de que nós temos mais viagens sendo feitas de forma individual, as viagens como um todo caíram 15% nesse período, e a gente imagina que o home office e a pandemia têm a ver. Mas o que é de muita suspeita é que teve 20% de queda nas viagens entre ônibus, metrô e trem. Até a pé caiu 24%. Então, isso é um cenário que a gente tem que parar para prestar atenção. E os investimentos da cidade focados no carro é justamente o gatilho disso tudo. Isso é a fábrica de congestionamento. Você ter só soluções calcadas para o automóvel. A gente já sabe que a solução é mobilidade ativa combinada com transporte coletivo. Isolar esse sistema, que é caminhar e ir para o transporte coletivo de bicicleta ou a pé, mais o transporte coletivo, esse sistema tem que estar isolado do congestionamento. Aí a gente precisa do quê? Corredor de ônibus. Foram prometidos 40 quilômetros na última gestão e entregue 4, nem 10% da meta. E para responder rapidinho aqui, nós temos uma precarização do transporte coletivo, de tal maneira que as pessoas preferem ir de automóvel, ir de carro, que além de ser mais caro, a gente sabe que é mais demorado. E não deveria o transporte coletivo ser mais rápido do que o transporte individual. Nesse ritmo que a gente vem perdendo gradativamente os passageiros, vai ter um momento que o transporte coletivo vai colapsar. Aí que São Paulo vai acabar de vez. A resposta não está em túneis, viadutos, prolongamento de marginais ou desmatamento. A fórmula eu já falei, mobilidade ativa e transporte coletivo. Agora tem um lado bom nisso tudo. O lado bom é que aumentou em 25% as viagens em bicicleta. E quem vai de bike sabe, faz bem para a cidade, faz bem para a saúde, faz bem para a inclusão, e sem falar que é uma excelente ferramenta para o combate das mudanças climáticas. Exato. No meu último minuto, queria só falar que não dá para falar sobre transporte público e qualidade de vida das paulistanas e paulistanos sem repensar o modelo de cidade que a gente vive. A gente precisa tornar São Paulo uma cidade mais compacta, reduzindo a necessidade de deslocamentos longos. Quando serviços, emprego, educação e moradia estão próximos, as pessoas dependem menos do carro e podem optar por caminhar, pedalar e usar o transporte público, diminuindo o trânsito, as emissões de gases poluentes e os acidentes na nossa cidade, que tanto temos discutido aqui. Fazer com que alguém que mora em Parelheiros ou no extremo da leste tenha que vir todos os dias para São Paulo, para o centro de São Paulo, porque é o único lugar que tem uma concentração de emprego, é muito pouco eficiente e tem um impacto gigantesco na vida dessas pessoas. A gente precisa garantir que as oportunidades estejam perto da moradia. Uma cidade compacta investe em infraestrutura para o ônibus, metrô e ciclovia, como a vereadora Renata já trouxe aqui. Esses números precisam servir de alerta. Se agirmos agora, São Paulo ficará ainda mais poluída. Não.
Se a gente não agir agora, São Paulo ficará ainda mais poluída e desigual. A vida da população só vai piorar. E o compromisso de todos nós é trabalhar muito para que isso não aconteça. Essa casa tem o dever de garantir políticas públicas que incentivem o transporte público eficiente, acessível e sustentável. Parecia muito tempo, mas faltou, hein? Obrigada. Foi bem, muito bom, muito bom.